cangalha na cacunda, que a rapadura é doce, mas não é mole não. Arruma a cangalha na cacunda. Olá, hoje eu quero falar com você sobre a vinda de Cristo. É sinal, é sinal, é sinal. Me empresta um sorriso, quem sabe eu te pague depois do juízo final. A morte vem vindo em traje de garra, por isso a dor é fatal. Estamos vivendo dias conturbados e a pandemia tem feito muita gente pensar sobre isso. Muitos têm falado que Jesus está voltando. Vamos pensar um pouco sobre isso? Em Mateus capítulo 24, Jesus começa a falar sobre acontecimentos que antecederiam a sua vinda. O capítulo 24 de Mateus começa assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Cerca de 15 anos antes de Cristo, Herodes, o Grande, começa a reconstrução do templo. Aquele templo que tinha sido construído por Esdras cerca de 500 anos antes. O templo era um dos prédios mais belos de Jerusalém. Não para glorificar a Deus, mas Herodes queria apaziguar o povo judeu, o povo que ele governava. Então constrói esse templo, que na verdade não estava nem concluído ainda. Jesus olha para aquilo tudo e diz: Vocês estão admirados com isso? Eu vos digo que não ficará pedra sobre pedra. E os discípulos viram, no ano 70, os romanos invadem Jerusalém e o general Tito destrói o templo. E realmente não fica pedra sobre pedra. Começa então a se cumprir as profecias do Senhor Jesus em Mateus 24. E uma das coisas que eu gostaria de chamar a atenção é para o foco errado. Muitas vezes nós erramos o foco. Os discípulos sempre se preocuparam: quando será, Senhor, a tua vinda? Mas Jesus fala de coisas mais profundas, porque ele quer nos ensinar verdades mais profundas. Então, Mateus 24 começa falando sobre o princípio das dores. Jesus começa a falar sobre um tempo difícil que a igreja vai enfrentar e que o mundo vai enfrentar. Exatamente pela manifestação do anticristo, daquele que se levanta contra Deus, contra Cristo e contra a igreja do Senhor. E aqui também os discípulos fazem a pergunta no versículo 3, quando? Quando será? Quando vão acontecer essas coisas? No versículo 4, Jesus começa com uma advertência: Vede que ninguém vos engane. Não se deixe enganar por pessoas, por projetos, por mídia. Vede que ninguém vos engane. Será um tempo difícil, mas um tempo fácil para se enganar, para se manipular. E Jesus não quer que seus discípulos sejam manipulados, sejam enganados. Vede que ninguém vos engane. E no versículo 5 ele já começa dizendo: virão falsos cristos. Aqui não é o anticristo. O anticristo é aquele que é adversário de Cristo. E o falso Cristo é aquele que se apresenta como Cristo, com uma mensagem como se fosse Cristo. E Jesus diz: um dos sinais é que surgirão muitos falsos cristos. Fiquem atentos com a falsa religião, com o falso ensino, com os falsos cristos. No versículo 6, ele diz que surgirão guerras e rumores de guerra em toda a terra. E é interessante que a gente não pode nem orar contra isso, porque ele diz: é necessário que tudo isso aconteça. Guerras e rumores de guerra em todo o mundo, em vários lugares ao mesmo tempo. Versículo 7 ele diz: e fome. A guerra leva fome, leva miséria. E a gente vive com uma guerra contra a corrupção, contra políticos corruptos que matam o povo aos poucos. Nós vivemos uma verdadeira guerra, uma pandemia da corrupção, da miséria, pessoas passando fome em todo o mundo.
Fome não por falta de alimento, tem muito alimento. Fome porque não são bem distribuídos, porque ricos, poderosos têm muito, enquanto que os miseráveis não têm nada. Ainda no versículo 7 ele diz que terremotos em vários lugares acontecerão, desastres ambientais, coisas terríveis vão acontecer. No versículo 8 ele diz, isso é só o princípio das dores. Coisas piores ainda virão, isso é só o início. No versículo 10 ele diz que será um tempo de tribulação, será um tempo de perseguição, será um tempo em que muitos trairão seus próprios amigos, seus próprios familiares. Verso 11, ele diz que surgirão falsos profetas, falsos pregadores, manipuladores das pessoas, enganadores. No verso 12 ele fala algo que tem a ver comigo e com você. Ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. A gente já está vendo todos esses sinais acontecendo de alguma forma. E esse, principalmente, o amor está esfriando, as pessoas estão pensando nelas, estão esquecendo o próximo. O versículo 13, ele diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Será necessário que os verdadeiros cristãos perseverem na fé, não se deixem levar, nem pela boa vida e nem pela tribulação, mas que permaneçam firmes na palavra do seu Senhor, firmes na palavra de Jesus. E diz também que o evangelho do reino será pregado em testemunho em todas as nações. Então virá o fim. O evangelho será pregado porque é necessário que seja pregado. E aqui ele diz, o evangelho do reino será pregado como testemunho. Por quê? Porque o evangelho de Cristo tem duas finalidades. A primeira finalidade é salvar, é libertar pessoas do domínio do mal, é levar pessoas para o céu. O segundo objetivo é responsabilizar os ouvintes. Ninguém vai poder chegar para Deus e dizer, eu não sabia. Aqui é apenas o princípio das dores. Jesus começa falando para os seus discípulos, respondendo à pergunta deles de quando, falando sobre alguns eventos que aconteceriam. Eventos que alertariam para o tempo do fim. Eventos que nós estamos presenciando já e que a gente já precisa ficar alerta sobre essa questão. Eu quero fazer algumas considerações sobre esse início de Mateus capítulo 24. Primeiro é que Jesus advertiu os seus discípulos acerca do futuro para eles saberem como viver no momento presente. Quando Jesus revela a nós os acontecimentos futuros, não é para ficarmos alarmados ou fazendo contas, ou dizendo, será que ele vem amanhã ou depois de amanhã? É para nós estarmos preparados, é para nós olharmos como estamos vivendo, focar na coisa certa. Não é focar no dia em que ele vem, é focarmos em nossa vida. Como estou vivendo? Se Jesus vier hoje, estou preparado? Se ele vier amanhã, eu estarei preparado? Se ele vier daqui a um mês? Então o foco não deve ser que dia ele vem. O foco é, ele vem, eu tenho que estar preparado, porque ele virá a qualquer momento. Então a ideia de Jesus não é que a gente descubra o dia da sua vinda. O que ele quer, na verdade, é que a gente esteja espiritualmente preparados para esse dia, preparados para o encontro com o Rei. Que a gente esteja sempre alerta, esperando a sua vinda. Segundo, é que Cristo voltará segundo o calendário de Deus e não o calendário dos homens. Não adianta fazer conta, dizer que é hoje ou amanhã. Jesus virá no tempo certo, no dia certo, determinado pelo Pai. E o único sinal claro que nós teremos, está lá no versículo 30, é que quando ele se manifestar, todo olho verá. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todo olho o verá. Em outras palavras, você não precisa ficar imaginando se aquele é o Messias, este é o Messias, quem é o Messias, ou buscando ajuda em pessoas para lhe dizerem quem é o Messias. Quando Jesus vier, todo olho verá, todos ficarão sabendo. Uns com muita alegria receberão o Rei, outros com muita tristeza ficarão para trás. Então seja cauteloso em dizer, é agora. Porque a gente realmente não sabe quanto tempo ainda temos. Mas tome urgentemente a decisão de preparar-se completamente
para a volta de Jesus. Pode ser a qualquer momento. Terceiro, a perseguição aos discípulos de Jesus começou imediatamente depois da sua morte. E de lá até os nossos dias, a verdadeira igreja, os verdadeiros discípulos, sempre são perseguidos. Estão sempre em constante perseguição. Embora estejamos bem, embora estejamos confortáveis, irmãos nossos estão sendo perseguidos pelo mundo. Na China, nos países árabes, em muitos lugares, na Coreia do Norte, cristãos são mortos. Cristãos têm seus órgãos tirados, ainda vivos e comercializados. Cristãos são espancados, decapitados. A perseguição existe, a gente não vê porque não quer. Mas a Igreja de Cristo está sendo perseguida pelo mundo. Hoje nós já enfrentamos perseguições. Os verdadeiros cristãos já sofrem perseguições. Nas faculdades, nos tribunais, nas redes sociais. Os verdadeiros cristãos são oprimidos, os verdadeiros cristãos sofrem todo tipo de perseguição por causa do nome de Jesus. E se você não passa por isso, cuidado, reavalie sua vida. Jesus disse, ai de vós quando os homens disserem bem a vosso respeito. Porque eles fazem isso com os falsos profetas. O verdadeiro discípulo sempre sofre um tipo de perseguição. Mas não devemos temer quem tem poder de matar apenas o corpo. Jesus disse para temermos quem pode matar o corpo e ainda lançar a alma no fogo do inferno. O Espírito Santo estará com os verdadeiros discípulos, auxiliando, consolando e usando com poder. Disse Jesus que aquele que perseverar até o fim será salvo. Acreditar em Jesus até o fim exigirá perseverança, porque a nossa fé será desafiada e oposta. Mas as provações, elas são como uma peneira. Elas servem para separar os verdadeiros cristãos dos falsos. Perseverar não nos salva, quem nos salva é Cristo. Mas perseverar nos identifica no grupo dos salvos. E a segurança da nossa salvação nos faz perseverar em Cristo. Portanto, cabe a nós como discípulos, primeiro, estarmos preparados. Estarmos atentos. Estarmos com a vida pronta para o encontro com Jesus. Ele virá a qualquer momento. Segundo, sabermos que dias difíceis ainda virão. Não é só essa pandemia. Tem muita coisa sendo preparada pelo maligno, pelo anticristo, para atingir a igreja de Jesus. E nós precisamos estar preparados. Precisamos saber que temos que perseverar. Perseverar na palavra, perseverar em Cristo. Porque os dias são maus e a grande tribulação ainda está por vir. Coisas terríveis vão acontecer. Mas aquele que está em Cristo deve estar sempre firme. Deve estar com o coração em paz. Porque a glória nos espera. Não tenha medo, mas prepare-se. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Aguarde. Por enquanto é isso. Que Deus te ajude nesses dias difíceis. Que Deus esteja guardando a tua fé. Que Deus esteja te dirigindo no caminho reto. Deus te abençoe. Deus te guarde. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem.